Meus amigos, a dica jurídica dessa semana nós vamos fazê-la com base num caso concreto que nos foi submetido recentemente por um cidadão. Mas antes disso, quero mandar aqui um abraço para meu amigo Vandinho, Yuri, toda a equipe e todo o público. Veja bem, o cidadão nos procurou com a seguinte situação que estava tirando o seu sono. Disse ele o seguinte: olha, doutor, estou passando por um período de grande temor. Na minha família, nesse momento, está havendo uma disputa por bens de herança. Eu moro com a minha esposa, minha filha e a minha sogra, e bem por isso, a minha cunhada e o esposo dela estão me fazendo reiteradas ameaças de morte por conta desse contexto de disputa de herança. E de fato ele estava atemorizado com essas ameaças, tem provas dessas ameaças, e ele me indagou o seguinte: é possível, pelo menos enquanto esses fatos vão se esclarecendo melhor, enquanto se vise punir esses agressores, é possível para mim, mesmo sendo homem, buscar alguma medida protetiva, uma medida protetiva de urgência para que essas pessoas, esses agressores, porque a ameaça é uma agressão psicológica, é uma agressão moral, é possível buscar uma medida protetiva para mim, mesmo eu sendo homem? E veja que pergunta interessante, e uma pergunta com efeitos práticos muito importantes também. Veja, no imaginário popular, hoje em dia, já não resta dúvida que as pessoas têm informação de que mulheres, companheiras, filhas, sogras, irmãs, etc., num ambiente de convívio, de convivência doméstica, quando vítimas de violências domésticas, com base na Lei Maria da Penha, elas podem, vítimas então de violência doméstica patrimonial, sexual, psicológica, moral, física, elas podem requerer medidas protetivas de urgência em seu favor e em desfavor do agressor. Até mesmo no âmbito de relações homossexuais entre mulheres, é possível se aplicar a Lei Maria da Penha em favor de uma e em desfavor de outra. Agora, a dúvida sempre fica: mas em relação às outras situações da vida, que não digam respeito a relações domésticas, no dia a dia da vida, uma problemática entre vizinhos, uma problemática entre parceiros comerciais, quando um homem ameaça um outro homem, quando mesmo a mulher passa a perseguir, ameaçar com risco real e imediato a integridade física daquela vítima homem, a vítima homem que sofreu violência ou está na iminência, ou seja, na imediatidade de sofrer violência, a vítima homem, é possível que ela busque socorro junto ao judiciário para obter uma medida protetiva que determine que aquele agressor ou que aquele iminente agressor não se aproxime dela para continuar as agressões ou para concretizar as ameaças que vem fazendo de agredir aquela pessoa fisicamente? E a resposta sim. Sim. Então muita gente pensa: não, medida protetiva é só para mulheres. Não. Os indivíduos também do sexo masculino, de quaisquer idades que sejam, a eles também o direito vai assistir com essa proteção por meio da imposição de uma medida cautelar diversa da prisão no primeiro momento contra aquele agressor. Então vejam, e onde é que se encontra essa medida protetiva para um indivíduo do sexo masculino que está na iminência de sofrer uma agressão? Essa medida protetiva nós não vamos encontrá-la na Maria da Penha. Nós vamos encontrá-la no inciso 3º do artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte: o artigo 319, inciso 3º do Código Penal: são medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 3º, a proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Significa o que é isso, trocando em miúdos? Que aquele indivíduo do sexo masculino que está necessitando de um acautelamento, de uma proteção do Estado, porque ele pode se tornar vítima a qualquer momento de uma agressão, de um agressor anunciado, ele, por meio do seu advogado,
ele pode buscar socorro junto ao judiciário e requerer uma medida protetiva, sim, mesmo para ele, para protegê-lo enquanto indivíduo sexo masculino. E com base em qual lei? Na lei federal, que é o nosso Código de Processo Penal, ali à altura do artigo 319, inciso 3º. Então, que se desmistifique essa dúvida que se tem às vezes. Homem também tem direito a uma medida protetiva? Tem. Se estiver sendo ameaçado, agredido tanto por outro indivíduo de sexo masculino, ou até se estiver sendo ameaçado e agredido por uma mulher. Mas não é na Maria da Penha que vai buscar esse socorro. É no próprio Código de Processo Penal, por meio do seu advogado, que vai saber articular no devido requerimento por escrito, os argumentos de fato e de direito, as provas, etc., para fazer esse pedido e, vamos dizer assim, acautelar-se, proteger-se do risco iminente ou da continuidade das agressões. Fica aí a dica, até a próxima.